bem-vindos ao Conservatório Aletheia. Saudações, estimados aprendizes. Eu sou o mestre Alastor, e hoje vamos mergulhar em um tema fundamental para a compreensão das bases econômicas e sociais da liberdade. A nossa jornada de hoje será baseada no capítulo 3 do livro O Liberalismo de Ludwig von Mises, no qual exploraremos o papel essencial da propriedade privada. Antes de adentrarmos o conteúdo do capítulo, quero que reflitamos juntos sobre um aspecto central de nossas vidas, o valor daquilo que possuímos. O que é a propriedade para cada um de nós? Em um nível mais profundo, a propriedade é mais do que apenas bens materiais. É o que nos permite planejar, criar e alcançar nossos objetivos. Mas aqui surge uma questão essencial: até que ponto a liberdade e o progresso individual podem existir sem a segurança de possuirmos aquilo que produzimos? Pensem nisso enquanto percorremos essa aula e, ao final, retornaremos a essa questão com uma nova perspectiva. No terceiro capítulo de O Liberalismo, Mises apresenta um conceito que pode parecer simples à primeira vista, mas que é carregado de profundidade e complexidade: a propriedade privada. Ele argumenta que sem a instituição da propriedade privada, não seria possível existir a cooperação social em larga escala que define as civilizações avançadas. De acordo com Mises, a propriedade privada é o alicerce de qualquer sistema econômico que funcione. Ela não é apenas um mecanismo econômico, mas também uma manifestação da liberdade individual. Quando falamos de propriedade privada, estamos falando da capacidade de cada pessoa ser dona de seu trabalho e dos frutos que ele gera. Mises escreve: a propriedade privada dos meios de produção é a instituição fundamental da civilização. Capítulo 3, página 42. Para ele, sem essa estrutura, a ordem social se desintegraria, e a sociedade voltaria a um estado de caos e conflito constante. A propriedade privada garante que as pessoas possam fazer planos de longo prazo, inovar e criar sem o temor de que seus esforços sejam tomados por terceiros. Isso cria uma base sólida para a estabilidade econômica e o crescimento, já que a segurança da propriedade dá ao indivíduo a confiança necessária para investir tempo e recursos em projetos que, no fim das contas, beneficiam não apenas a si, mas toda a sociedade. Mises dedica parte do capítulo a explicar como a propriedade privada não é um conceito puramente teórico, mas algo que tem efeitos práticos em nossa vida cotidiana. Ele sugere que a propriedade privada nos meios de produção não só permite o funcionamento do mercado, mas é a única maneira pela qual o progresso material é alcançado. Quando os indivíduos têm a liberdade de controlar e dispor dos recursos que possuem, eles podem alocar esses recursos de forma eficiente, de acordo com suas necessidades e preferências. Esse sistema, ao contrário dos modelos centralizados, permite que cada pessoa contribua da maneira mais produtiva possível para o bem-estar coletivo. Mas, como Mises coloca, a propriedade privada não vem sem críticas. Muitos argumentam que a existência de propriedade privada cria desigualdade. Mises reconhece que o sistema de propriedade privada pode levar à desigualdade de riqueza, mas ele desafia essa crítica argumentando que a alternativa à propriedade coletiva ou estatal seria muito pior. Ele escreve: a desigualdade de riqueza que surge naturalmente de um sistema de livre mercado é muito mais preferível do que a pobreza universal que acompanha o socialismo. Capítulo 3, página 45. Para ele, no socialismo, ao abolir a propriedade privada, destrói os incentivos para o progresso e, em última instância, cria uma sociedade onde o padrão de vida é drasticamente inferior ao de uma economia de mercado. Mises também explica que, ao contrário do que se pode pensar, a propriedade privada promove a cooperação e a paz social. Ele argumenta que em uma sociedade onde os indivíduos são livres para negociar e trocar bens e serviços, os conflitos são resolvidos de maneira pacífica, por meio de acordos mutuamente benéficos. A propriedade privada, portanto, não apenas facilita o desenvolvimento econômico, mas também a convivência harmoniosa entre os indivíduos. Um aspecto vital que Mises aborda é que a propriedade privada nos meios de produção é o que torna possível a formação de preços. Os preços, segundo ele, são o guia que permite aos empreendedores tomar decisões racionais sobre onde investir seus recursos.
Sem um sistema de preços baseado na propriedade privada, a economia seria mergulhada em ineficiência, pois não haveria maneira de saber quais bens são mais valiosos ou quais processos produtivos são mais eficazes. Ele escreve: no sistema de preços é o mecanismo que possibilita a cooperação social e o cálculo econômico. Capítulo 3, página 48. Ou seja, sem a propriedade privada, não há mercado ou preços, e sem mercado, não há progresso econômico. Agora, com relação às críticas mais comuns à visão de Mises sobre a propriedade privada, muitos se perguntam: e o que dizer daqueles que não têm acesso aos recursos necessários para participar desse sistema de propriedade privada? Mises responde que o sistema de mercado, ao criar riqueza, proporciona oportunidades para todos. Ele argumenta que, ao contrário do que acontece em sistemas centralizados, onde os recursos são alocados de maneira arbitrária, no mercado permite que todos possam, através do trabalho e do comércio, melhorar sua situação. Ele reconhece que o mercado não é perfeito e que algumas pessoas podem ficar para trás, mas defende que as falhas do mercado são muito menores do que as falhas do intervencionismo estatal. Uma dúvida frequente que surge em relação à defesa da propriedade privada é: a propriedade privada não gera concentração de riqueza nas mãos de poucos? Mises reconhece que em um mercado livre, algumas pessoas terão mais sucesso do que outras. No entanto, ele insiste que a riqueza em uma economia de mercado é dinâmica. Aquelas que criam valor prosperam, e aquelas que não se adaptam às necessidades dos consumidores perdem sua riqueza. Ele também ressalta que o mercado não é estático, e que o ciclo de inovação e competição cria novas oportunidades constantemente. Para expandir essa discussão, outros autores que também abordam a importância da propriedade privada incluem John Locke, em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo, onde ele defende que a propriedade é um direito natural, sendo a extensão da própria vida e trabalho de uma pessoa. Além disso, a leitura de Capitalismo e Liberdade de Milton Friedman pode aprofundar seu entendimento sobre a relação entre liberdade econômica e progresso social. Curiosidades que podem intrigá-los. Mises escreveu grande parte de suas ideias em um período em que o socialismo ganhava grande popularidade na Europa, e suas ideias eram, muitas vezes, rejeitadas. Contudo, sua defesa do liberalismo e da propriedade privada influenciou profundamente economistas como Friedrich Hayek, que continuaram a desenvolver essas ideias, especialmente em sua obra O Caminho da Servidão. Por fim, Murray Rothbard foi outro grande influenciado. Ele foi discípulo direto de von Mises e expandiu os conceitos de propriedade privada e liberdade, levando-os a uma visão mais radical. A concepção tradicional misesiana defende a propriedade privada como essencial para a cooperação social, para o cálculo econômico e a liberdade individual. Ele postula que a propriedade privada é a base para o progresso e a ordem social, embora veja um papel limitado para o Estado na proteção desses direitos. Rothbard, por outro lado, radicaliza essa visão ao argumentar que toda forma de coerção estatal é uma violação dos direitos de propriedade. Ele desenvolve o conceito de autopropriedade, onde o indivíduo é soberano sobre si mesmo e seus bens. Diferentemente de Mises, Rothbard rejeita até mesmo o papel mínimo do Estado, defendendo que toda proteção de direitos, incluindo os de propriedade, deve ser conduzida de forma privada em um mercado livre, sem intervenção governamental. Para a visão rothbardiana, a propriedade privada não é apenas um meio de organização econômica, mas um direito ético absoluto, derivado da liberdade individual. Ele vê o Estado como o maior violador desses direitos, uma vez que sua existência se baseia em coerção. Rothbard propõe, então, o anarcocapitalismo, onde as interações humanas, inclusive a proteção da propriedade, seriam totalmente voluntárias, sem qualquer intervenção estatal. Agora, vamos sintetizar os principais conceitos discutidos. A propriedade privada, segundo Mises, é a base da civilização moderna. Sem ela, não haveria cooperação social, progresso econômico ou paz social. Através do sistema de mercado, os indivíduos podem alocar seus recursos de maneira eficiente e contribuir para o bem comum. As críticas ao sistema de propriedade privada, como a questão da desigualdade,
são respondidas por Mises com a argumentação de que o socialismo e outras formas de intervencionismo estatal resultariam em pobreza generalizada e estagnação. Retomando a reflexão que fizemos no início da aula, até que ponto a liberdade e o progresso individual podem existir sem a segurança de possuirmos aquilo que produzimos? A resposta de Mises é clara: sem a segurança da propriedade privada, não há liberdade real. A propriedade privada é o que garante que possamos viver de acordo com nossas escolhas, planejar o futuro e buscar o progresso individual e coletivo. Agradeço a todos pela atenção e participação nesta discussão fundamental. Que essa jornada de aprendizado tenha trazido novas reflexões e clareza sobre a importância da liberdade econômica. Até a próxima aula, e lembrem-se, busquem sempre a verdade.